Salve, salve rapaziada! E aí, como é que vocês estão? Mais uma live começando, sexta-feira de feriado. E rapaziada, hoje vai ser uma live que vamos falar, vou receber um convidado que é o Cassidori. Nós vamos falar sobre métodos de treino. O que significa isso? Será que no seu treino tem métodos de treino? Será que todos os treinos precisam de métodos de treino? Será ou não? Então, nessa live aqui vai ser uma resenha, lógico, que não vai ser nada muito aprofundado, mas vai ser uma resenha muito esclarecedora, galera. Não percam a oportunidade de participar e de nos mandar mensagem. Quem estiver assistindo essa live depois, curta e compartilhe o máximo possível. E caso surja alguma dúvida, pode estar nos enviando mensagens, galera. Eu vou estar recebendo aqui o mestre Cassidori. Ele fez o mestrado dele lá na Rússia. O cara é diferenciado demais, sabe muito de treinamento. Então, assim, como que eu sempre falo para vocês, eu sempre trago para fazer live aqui comigo pessoas que são referências sobre determinados assuntos, pessoas que são fora da curva, tá? Então, assim, assuntos que eu tô aqui mais para fazer perguntas, né? Não que eu não saiba das respostas, lógico que eu sei, mas para trazer informação para vocês daqui do Instagram, informações de conteúdo e de graça, tá? Então, assim, caso vocês estejam assistindo depois a live e surja alguma dúvida, pode perguntar. Beleza, rapaziada? Só tô esperando aqui o Cassidori entrar e ele acabou de chegar, rapaziada. Vou te enviar o convite aqui, Cassidori. Fala, Cassidori. Fala, Suede. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo sim, só não tô te vendo. Não tá me vendo? Não. Que engraçado. Aqui tá parecendo normal pra mim. Eu tô te vendo e estou me vendo aqui. Normal. Caraca, que viagem. Engraçado que na tela aqui eu tô escutando perfeitamente a tua voz, mas só não tô conseguindo ver a tua imagem mesmo. Mas Uhum. para mim na tela só tem eu. A gente pode até aproveitar que já tem uma galera entrando aqui na Só live. perguntar. Rapaziada, sejam bem-vindos à live. E eu já queria perguntar para vocês se vocês estão conseguindo ver a mim e ao Cassidori também. Estão conseguindo ver os dois? Responde aí, galera, por favor. E ó, já Aí, ó. aqui Já falaram que parece aparece os dois. de boa. Pô, tá ótimo. Ó, tá normal. Pô, perfeito. Perfeito. Então a gente mantém. O ruim é que eu só tô vendo aqui um carequinha só, hein? E aí, Mas eu como é tô que você aqui tá, meu amigo? e tá todo mundo me vendo. Eu tô ótimo, Suede. Pô, mais um aqui, ó, assim, tá boa a imagem, áudio, excelente. Se tá aparecendo pra galera, tá perfeito. É o que basta, né? Mestrão, te agradecendo já de início por mais uma live, ter aceito mais uma live fazer aqui comigo. E mais um assunto que a gente gosta, né? Falar um pouco aí de treinos, métodos de treinos. São assuntos que a gente gosta pra caramba, né, mestrão? Com certeza. Essa aí é como diz o Evaldo, né? A resenha é infinita, né? Pô, não morre, não morre, vai direto. E como que você acabou de citar ele, né? Sem mais delongas, Boa, boa. galera, para quem está entrando aqui, hoje eu e o
mestrão Cassidori, nós vamos falar aqui sobre métodos de treino. É lógico que nós não vamos falar todos, porque senão não bastaria uma live só, teriam que ser muitas lives, tá? Então, assim, eu vou fazer aqui algumas perguntas para o Cassidori, perguntas que são mais do dia a dia, tá? E quem tiver alguma dúvida, pode mandar pergunta para a gente, que a gente vai respondendo. Eu vou deixar, logicamente, mais para o Cassidori estar respondendo durante a live, tá bom, rapaziada? E Cassidori, eu vou pedir brevemente para você fazer uma apresentação aí para a gente. Quem é o Cassidori, qual é a sua formação, para a gente já começar a nossa live, mestrão. Boa. Eu costumo dizer que em apresentações, assim, eu sou sempre discreto, né? Eu sou bem rápido. Então, profissional de educação física, José Cassidori Júnior, e mestre em esporte de alto rendimento e preparação de atletas na Universidade de Moscou. E autor de 2 ou 3 livros aí na área. Basicamente é isso, né? Essa seria a minha apresentação. Perfeito. E galera, eu já vou começar com o Cassidori, com a primeira pergunta, rapaziada, que é: o que são métodos de treino, Cassidori? Bom, eu vou responder de uma forma bem amistosa, vamos dizer assim. Eu vou sair um pouco da formalidade das definições que a gente coloca nos livros para ir trocando uma ideia, né? Fazendo um bate-papo aqui bem suave, assim, né? Para ficar um conteúdo bem acessível. Assim, basicamente, quando a gente discute métodos, né? Quando a gente pega, por exemplo, um livro na área de treinamento esportivo, sempre na mesma sessão que a gente está discutindo métodos, nós também estamos discutindo meios, certo? Então a gente sempre fala assim, né? Vamos estudar agora os meios e os métodos, né? E eu sempre falo assim, que a melhor forma de a gente entender o que é método é entendendo primeiro o que é um meio, certo? Então assim, eu sei que a pergunta não foi o que é meio, mas eu vou falar o que é meio para facilitar ao máximo a resposta do que seria o método, né? Então assim, ó, o meio, vamos entender como a ferramenta que a gente utiliza para resolver uma tarefa, né? No caso, justamente essa possibilidade que você tem de resolver uma tarefa. Então, em treinamento esportivo, né, ou na área da preparação dos atletas, o meio para se resolver as tarefas sempre é o exercício físico. Então, por exemplo, quando você quer melhorar uma capacidade física, você vai usar um exercício físico, né? Não tem como você melhorar uma capacidade física, por exemplo, utilizando um medicamento ou utilizando uma técnica de massagem ou coisas do tipo, né? Coisas que até têm a ver com a preparação de um atleta, mas que não são do treinamento, né? Tomando um suplemento, a capacidade física ela não melhora assim. Isso são coisas que ajudam a melhorar a capacidade física desde que você utilize a principal aplicação quando a gente fala em meios, né? Que seria o exercício físico. Então, sempre que a gente fala em exercício, o exercício ele é o meio. Então, por exemplo, olha, eu quero ganhar força muscular nos membros inferiores, por exemplo. Eu vou utilizar um meio, que no caso seria um conjunto de exercícios direcionados, por exemplo, para aquele segmento corporal, para aqueles músculos, como, por exemplo, o agachamento, um stiff, um levantamento terra. Isso são meios. Se eu estivesse treinando um corredor, corridas de velocidade, isso seriam meios também, né? A corrida. Agora, o método, e aqui que entra esse X da questão, que é em cima da pergunta do Suede, basicamente fala sobre as particularidades de aplicação de um determinado meio. Então, como nós citamos, né, a corrida mesmo. A corrida é o meio, a corrida é o exercício. Mas eu posso aplicar essa corrida com diferentes intensidades. Por exemplo, eu posso correr em velocidade máxima, eu posso correr numa velocidade média, eu posso correr numa velocidade, por exemplo, aeróbia, já no ponto, né, ali na potência aeróbia máxima praticamente, que seria mais ou menos ali perto do limiar anaeróbio. Então, essas diferenças de intensidade, o tempo de execução, o número de tiros, por exemplo, o tempo de pausa, tudo isso caracteriza um método. Então, por exemplo, o método intervalado são tiros com pausas. Método contínuo seria uma corrida sem pausas, né, mantendo um certo ritmo. Esse método contínuo, ele pode ser variável, com diferenças de intensidade. Outro método que existe também na literatura do treinamento,
que por muitas vezes é até mesmo ignorado por alguns, negligenciado, é o próprio método de repetição, né? Então, às vezes, quando a gente vai falar, vamos supor, de corrida, que assim, a gente sempre associa método de repetição com musculação, né? Mas existe um método de repetição também para corrida, né? Quando a gente vai fazer tiros de corrida, o método de repetição ele envolve tiro e pausa completa, que tem uma pequena diferença aqui do treinamento intervalado, né? Que o treinamento intervalado ele sempre envolve tiro com pausa incompleta, né? Você vai acumulando fadiga ao longo dos tiros. Aqui, quem pratica na própria academia mesmo um HIIT sabe que quando você começa, você faz o primeiro tiro, você faz, vamos dizer assim, num certo nível de fadiga. Quando você vai para o segundo, você já está um pouquinho mais fadigado que o primeiro. O terceiro tiro, mais fadigado que o segundo. Quando você chega no quarto, quinto tiro, você já quer parar, porque você já está bem cansado e a intensidade do exercício ela foi caindo, né? Vamos dizer assim, num treinamento intervalado, numa bicicleta ergométrica, né? Vamos supor que você faz 5 tiros de 1 minuto com 1 minuto de pausa. Aí vamos dizer que o primeiro tiro você fez a 300 watts numa bicicleta, certo? Aí o segundo já caiu para 280, o terceiro caiu para 250, o quarto você já está ali se arrastando para tentar manter um 230, 240. Ou seja, a perda de qualidade, de intensidade e acúmulo de fadiga porque as pausas são incompletas. Isso é o método intervalado. Já no método de repetição, utilizado, por exemplo, em corrida, eu vou fazer, por exemplo, um tiro de 1 minuto. E aí eu vou fazer, por exemplo, uma pausa de 8 minutos, para que o meu segundo tiro de 1 minuto, ele repita a qualidade de execução do primeiro tiro. Por exemplo, quando a gente pega atleta de atletismo mesmo, é muito comum essa variante de treino. Vou fazer, por exemplo, hoje eu vou fazer 10 tiros de 400 metros. Tem treinos que são intervalados, que você faz o primeiro tiro, vamos supor, para 55 segundos, para 1 minuto, e lá nos últimos está fazendo para 1,30. Entende? Existe a diferença de intensidade, ou seja, existe perda de qualidade porque as pausas são incompletas, estimulando ali principalmente alguns mecanismos aeróbios, né? E já o método de repetição, você faz o tiro, descansa completo e literalmente repete o tiro. Porque um tiro de 55 segundos e um tiro de 1 minuto e 30 numa pista de atletismo são exercícios diferentes, de intensidades diferentes, de exigências diferentes, né? E aí quando você dá uma pausa completa, você consegue repetir sempre dentro do mesmo objetivo, certo? Então, são diferentes, né? Então, o método, ele sempre fala sobre a particularidade de aplicação. O mesmo se aplica no próprio treino de força. Vai fazer agachamento. Agachamento é o exercício. Mas você pode utilizar um método de repetição máxima, vamos dizer assim, buscando fazer repetições até a falha, por exemplo, com uma massa X na barra, né? Por exemplo, com 100 quilos ou 120 quilos, sei lá. O número de repetições que você aguentar. Você pode fazer um biset, você pode fazer um drop set, você pode fazer ali uma infinidade de métodos. Ou seja, o método não é o exercício é o meio. O método é basicamente como você aplica aquele meio, ou seja, suas particularidades de aplicação em conformidade com as exigências para se condicionar uma determinada